Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo, da página e do canal Murilo Critica, e hoje estamos aqui para mais uma crítica, a última crítica do ano de 2023. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube e sigam a página lá no Instagram. Bom, vamos começar aqui com a crítica do filme Eu Sou a Lenda, a última crítica do ano de 2023. Eu já começo dizendo que esse filme é um clássico cinematográfico. É assim, dos filmes que acho que todo mundo, deveras, todos os espectadores, eu acho que curtem cinema, já devem ter assistido esse filme. Ou pelo menos olhado alguma cena, algum relance. Porque é um baita filme, é um dos clássicos, assim, em que se leva toda a atuação do Will Smith e toda a trama pós-apocalíptica que tem. Foi inclusive, das maiores inspirações para a criação do jogo The Last of Us. Então, sim, estamos se tratando da origem e primórdio de vários outros filmes, jogos e obras cinematográficas que tratam sobre o mundo pós-apocalíptico. Bom, começando aqui de fato, pelos primórdios e pela essência do que é o Eu Sou a Lenda. Eu falo aqui e ressalto a atuação do Will Smith, pois eu não me lembrava, essencialmente, de toda a trama psicológica que esse filme tinha sobre o protagonista. Porque o protagonista ele está sozinho na ilha de Manhattan, obviamente, no mundo pós-apocalíptico, e que depois explica-se melhor, logo de toda a essência, que esse apocalipse de fato ocorreu por conta de uma possível cura do câncer, né? E que essa possível cura do câncer, ela gerou monstros, aberrações, que são retratados aqui mais como vampiros do que propriamente zumbis, tá? E todo esse esquema e essa primordialidade faz com que todo esse filme tenha um encaminhamento certo. Tenha um destino e um ato 1, ato 2, ato 3 bem trabalhados, estruturados e roteirizados, tá? Principalmente também, que eu já tinha ressaltado, a atuação do Will Smith com sua trama psicológica de um personagem que está sozinho e solitário na ilha de Manhattan, né, de Nova York, justamente procurando a cura para essas pessoas que foram transformadas em vampiros, assim, propriamente dizer. Não é propriamente vampiros, é um vírus e tudo mais. É o mesmo esquema que eu diria do The Last of Us, só que de uma outra forma, né? Não foi também bem explicado, só se sabe que esses monstros, essas aberrações, elas sofrem, elas morrem com um excesso de luz ultravioleta. Ou seja, eles morrem com a luz solar, né? Basicamente falando aqui. Então, também por conta disso, temos partes muito tensas. O que quer dizer com partes muito tensas? Como ele só vem à noite, né, a gente já tem o foco de fotografia, de escolha de cores, ângulo de câmera mais voltado para o suspense e terror. E como eu disse, né, obviamente, aqui, e o melhor jeito e a melhor forma de fazer um terror bem estruturado é colocar o volume no máximo, né? Eu já mencionei isso há pouco tempo, de que a melhor parte de fazer um jumpscare, e se tu quer mesmo fazer um jumpscare com as pessoas, coloca o volume da cena no mais alto. Porque as pessoas elas não vão se assustar com o que vê, mas sim com o que escutam, né? É um dos sentidos mais apurados e que fazem o ser humano ter uma reflexão mais rápida. E nesse filme tem isso. E nesse filme, as cenas de jumpscare são realmente e essencialmente e totalmente voltadas ao volume, à altura. Porque tem cenas em que elas são muito baixas e que tu quase não escuta a fala do protagonista e que daqui a pouco, boom, jumpscare, e aí tu toma aquele susto e aí tu retorna ao filme, né? Que é essencialmente toda uma prática bem estruturada
tanto da direção quanto do próprio roteiro que decidiu fazer isso, e da própria fotografia e do som e efeito sonoro. É magnífico o quanto esse filme, o Eu Sou a Lenda, consegue trabalhar, além da trama psicológica do Will Smith, que está sozinho em Manhattan e que conversa com o manequim, né? Que os manequins dele são as pessoas com quais ele não que ele não vê há muito tempo, pessoas vivas mesmo, de verdade. E que ele fala, e que ele retoma isso por uma maneira do manequim, que ele até diz, conversa com gerente, caixa e tudo mais ali, e que ele inclusive considera os manequins amigos dele, né? Uma coisa bem louca, mas que faz muito sentido para a narrativa em si como um todo, justamente pela solidão em que ele se encontra. E justamente por isso eu não entendo como Will Smith não ganhou um Oscar por esse filme, tá? Eu realmente não entendo. Eu não me lembro o que tinha em 2007 de outros filmes, eu não me lembro qual filme ganhou o Oscar, eu não me lembro qual ator ganhou o Oscar, mas essencialmente o Will Smith deveria sim ter ganhado um Oscar justamente por esse filme, porque a interpretação dele, desse protagonista em específico, faz toda a diferença para entender toda a história, né? Outra coisa que eu também acho muito interessante nesse filme é os paralelismos. Eu sei que vocês estão escutando isso há muito tempo e que eu estou falando isso há muito tempo sobre paralelismo, mas eu adoro quando um personagem, assim, secundário, fora do protagonista, faz uma fala, como por exemplo a filha do Will Smith antes do apocalipse zumbi, né, no caso, ela fala e retoma toda hora, olha a borboleta, pai, olha a borboleta, e no final do filme, tipo, ter lá na sua essência fotográfica, no vidro em si, o vidro quebra em forma de borboleta. E, propriamente, a outra personagem que também é essencial nesse filme, que resgata o Will Smith de um ataque dos vampiros e tudo mais, que é a Ana Mortez, que é interpretada pela Alice Braga, e que ela é uma personagem que está procurando sobreviventes, um refúgio, né, que falam para ela que existe um refúgio, enquanto o Will Smith procura uma cura e testa essa cura, que automaticamente ao longo do filme ele tem toda essa proposta de tentar achar uma cura, né? E eu adoro toda a essência narrativa das 1 hora e 40 minutos de filme que tem, assim, toda a narrativa, porque ela é perfeita. Assim, essa duração é perfeita. Porque não precisa de mais, porque a gente já viu todo o enquadro do personagem, como ele se encontra, a gente vê os outros personagens chegando automaticamente para ajudar, e eu fico intrigado ao ponto de dizer que esse filme ele tem também os seus defeitos, mas não que ele ocorra por conta da duração, mas sim por conta de cenas que, claro, fazem ele comprovar a sua culpa e mansidão e acordar para a realidade, o protagonista, mas de um viés muito cruel e de um viés muito de escolha. Que esse viés de escolha não me faz muito ter um agrado sobre o filme. Eu estou falando sim da cena específica em que o cachorro, a cadela dele morre, né? Mesmo tendo todo um background por trás, a escolha e como eles fazem isso de uma maneira tão cruel e pesada que pra mim é o único defeito do filme. E esse único defeito do filme, ele me quebra o filme inteiro. Que é uma escolha narrativa propensa a quebrar com expectativas e a quebrar com entrelaços e que no final me fazem pensar: valeu todo o sacrifício? Valeu o acordar da realidade? Claro, ele consegue achar a cura no final, entrega pra ela, mas no fim, valeu a pena. E outra coisa, no final, no terceiro ato, eu também acho um escrúpulo moral ele não querer escapar. Claro, ele perdeu toda a vontade de viver dele. Mas por conta da escolha anterior, da cadela ter morrido, eu acho que é por isso que impulsiona o terceiro ato e a escolha dele de querer morrer. E pra mim, isso é muito prejudicial porque é uma quebra de expectativa enorme, tá?
e uma quebra de expectativa enorme, não no sentido da minha expectativa, mas no sentido da expectativa geral do filme. O filme ele te encaminha pro motivo dele estar vivendo ainda, né? Ele te traz um desenvolvimento de personagem, por que ele ainda quer fazer isso, justamente para ver a humanidade de novo. E no final do filme, quando ele consegue fazer isso, vem aquele baque assim, tipo, pô, já fiz o que tinha que fazer, eu queria ver a humanidade de novo, mas eu vou morrer. Assim, a lógica, a coerência, assim, de tudo isso, não tem propriamente dito. Pra mim, isso é um dos maiores defeitos do filme. Que é essa linha narrativa. Não é toda a linha narrativa, não é toda a narrativa em si, propriamente, a história, mas essa linha narrativa que é justamente as quebras e tópicos importantes do filme que me fazem, poxa, esse filme poderia ser mais, não no sentido de ele viver no final, mas dele ver a humanidade de novo acesa. Ele deveria ter visto isso antes. E isso se perde. Ah, mas ele vê a personagem lá que salva ele sendo uma humana, obviamente ele tem diálogos com ela, mas não é nesse sentido que eu falo. Eu falo da humanidade como o próprio significado da palavra. As pessoas agindo como pessoas, né? Não como sobreviventes. Isso pra mim é uma emoção muito forte quando eu falo isso, porque em nenhum mundo assim pós-apocalíptico, em filme pós-apocalíptico, se mostrou essencialmente no final, nem no The Last of Us, nem no filme como os 2012 e tudo mais, nunca se mostrou a humanidade pós enfrentar tudo isso e como eles voltaram. Não mostrou cenas assim, ah, estamos tudo curado e vamos agora ser humanos de novo. Nunca mostrou. Se tiver um filme aqui que deve ter mostrado, me indiquem, porque eu tô precisando desse tipo de coisa. E, de fato, nesse filme, de todo o começo, né, ele propriamente tem uma essência verdadeira, tem uma originalidade verdadeira, ele inspirou diversos outros filmes. E pra mim, esse filme, aqui encerrando com a nota, é uma nota 9.1, tá? Eu adoro a atuação do Will Smith, ele deveria ter ganhado o Oscar por isso. Eu adoro toda a questão dele querer encontrar a cura. Claro, o final é um terceiro ato, eu não gosto tanto desse filme. Não gosto tanto do fator de tomar a decisão da cadela ser morta e tudo mais. Mas, porém, ele é um clássico do cinema. Ele tem uma fotografia, uma ambientação, um cenário muito bom. E, inclusive, uma observação, eles fazem referência a Batman vs Superman, sendo que Batman vs Superman foi lançado em 2016, esse filme foi lançado em 2007. Enfim, eles estão anos-luz à frente, né, o diretor desse filme. Enfim. E eu encerro aqui com uma nota 9.1. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima.